Oi pessoal, tudo bem? Chamando alguns amigos para participar aqui da live. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Peter Roman. Estou falando diretamente aqui de Orlando, Estados Unidos. E não sei se vocês já deram uma olhadinha, mas o tema que eu queria conversar com vocês um pouquinho é exatamente a nossa cabeça. É uma propriedade muito cara para a gente deixar qualquer um morar de graça nela. Então, mais um pouquinho a gente já começa a falar sobre isso. Queria também que, se possível, vocês dessem opinião. Vou tentar ler, por isso que eu estou de óculos aqui, porque o olhinho já está desencarnando. Estou suando assim porque, além de quente aqui em Orlando, acabei de voltar de uma corrida, porque se a gente não fizer exercício também, não adianta nada, né? Vai tudo por água abaixo. Mas a gente vai conversar. Espero que... Eu não avisei ninguém, por isso que eu estou colocando... Estou dando um tag agora, né? Mas espero ter a presença de vocês, se vocês puderem, né? Estiverem aí com a gente. Mais uma vez, para quem não me conhece ainda, meu nome é Peter Roman. Eu sou o dono da IQ Consulting, uma consultoria de neurobusiness, neurociência aplicada aos negócios. Falando aqui diretamente dos Estados Unidos, da terra do Mickey Mouse, de Orlando, onde os parques acabaram de abrir, onde se tem essa impressão, que muitas vezes não é uma impressão verdadeira, né? De que tudo vai bem, que as coisas estão ótimas, mas na verdade somos todos da mesma raça, seres humanos. Alguns de nós nem tão seres, mas teres, né? Mas somos todos da mesma raça. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essas 4 meses aí que a gente está em casa, e o que fazer com isso tudo que está acontecendo. Como é que vocês estão vendo? Como é que vocês estão se comportando? Bom, eu acho que isso é o suficiente. Tudo bem, Sérgio? Fernando? Mama Gabi, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui com uma amiga peruana também. Gente, eu tenho feito muita live como convidado, mas não tenho sido host de quase nenhuma. E eu queria deixar um recado para vocês de todas essas lives que eu tenho feito. A gente fala muito em ajudar, a gente fala muito em cooperar, a gente fala muito em sentir empatia pelo próximo, a gente fala muito em como a gente pode modificar essa situação para o bem. Mas, na verdade, quando as coisas apertam, a gente fica um pouco complicado, né? A gente perde um pouco essa boa vontade que a gente tem, né? A gente começa a não conseguir controlar o que vai dentro da nossa cabeça. A ciência diz que a gente tem 85 mil pensamentos plus, né? Mais do que isso, por dia. Então é coisa pra caramba. E esses pensamentos é que vão ditar muito do nosso comportamento, vão ditar muito da nossas atitudes, vão ditar muito do nosso humor durante o dia. Então, por que eu coloquei essa frase de começo? Porque cuidado com o que você deixa entrar na sua cabeça, ou seja, cuidado, pensa nela como se fosse uma casa maravilhosa, uma casa com vários quartos. Cuidado com o que você deixa entrar aqui dentro e morar de graça sem pagar pedágio, sem pagar imposto, sem pagar aluguel. Por quê? O que seria o aluguel? O aluguel seria, essa informação é válida, ela é positiva, ela vai me fazer bem? A gente está cercado de informações, eu acho que o tempo todo a gente está cercado de informações que não são tão positivas assim. E, de verdade, a gente tem que prestar atenção. Aqui, acabamos de ter a notícia de que aumentou
muito o número de casos de infectados, principalmente aqui na Flórida. A Flórida é o estado campeão dos Estados Unidos. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu não saio mais de casa, eu tomo mais precaução, eu não vou mais em alguns lugares, e eu só me prendo no fato de eu não. Ou seja, eu passo a me sentir novamente um prisioneiro de guerra. Gente, não tenha dúvida de que não é uma situação fácil, não é uma situação que ninguém gostaria de estar vivendo. Ninguém, na verdade, nunca pensou em estar vivendo essa situação. Essa que é a grande verdade que a gente tem. Porém, nesse momento, a gente tem que escolher no que a gente se foca. Então, assim, talvez uma das coisas principais, o que é básico para você em termos de vida? Se você tivesse que reduzir as suas posses, se você tivesse que reduzir o que você tem, se você tivesse que reduzir algumas coisas básicas, o que é básico para você viver? O que é básico para você continuar a sua vida e continuar lutando para as coisas acontecerem? Você tem isso agora? Você não tem? O que está faltando? Está faltando emprego? Está faltando saúde? Está faltando tranquilidade? Porque, na verdade, muitas vezes a falta de saúde vem da falta de tranquilidade, vem do estresse acumulado que vai juntando no teu corpo várias substâncias químicas que fazem você adoecer. Então, conta um pouco as coisas boas que você tem, ao invés de acordar e pensar nas coisas ruins. Porque elas têm e acontecem todos os dias, né? Não adianta a gente se revoltar contra o mundo, a gente faz parte dele. A gente tem que tentar, de alguma forma, dar um testemunho de que, apesar dos pesares, as coisas vão bem. E você pode falar, Peter, você está falando, você mora nos Estados Unidos, olha a casa bonita que você tem. Gente, eu não consegui ir para o lado de fora porque está tão quente que a gente sua que nem um louco. Adoraria estar ao ar livre, mas não dá, porque o calor aqui é opressor. Mais o fato de que é úmido, então vira uma sauna ao ar livre. Mas mesmo assim eu adoro essa cidade. Então, você mora numa cidade maravilhosa, eu moro numa cidade horrível. Certeza que a sua cidade não tem nada de bom? Certeza que você está olhando para todas as coisas e só está vendo coisa ruim? É muito difícil isso acontecer. Não acontece assim. A gente tem que prestar atenção para onde a gente foca. Porque para onde a gente foca é exatamente o tipo de pensamento que a gente vai gerar e o tipo de emoção que a gente vai sentir. Quanto mais emoção positiva a gente sentir, mais imune ao vírus, que não é só o vírus do Covid, é o vírus do mau humor, é o vírus do desespero, é o vírus da falta de esperança, é o vírus de um monte de coisa que está acontecendo no mundo, que a gente tem que tentar se inocular, a gente tem que tentar jogar um antídoto. Porque mesmo que você esteja sem emprego, mesmo que você esteja sem saúde, se você se sentir cada vez mais mal, vai ser muito mais difícil você conseguir recuperar. Mas como é que eu consigo assistir, como é que eu consigo ver a vida de uma forma positiva com tudo isso ruim? A gente tem sempre alguma coisa boa na nossa vida, seja a nossa família, seja a nossa religião, seja a nossa saúde. A pergunta é, a gente diz muita coisa, né? A gente fala, a gente precisa rezar e vigiar. As pessoas acham que a fórmula sempre é essa. Quando a fórmula é a contrária, é vigiar e rezar. Vigia e ora, não ora e vigia. Porque se você ora e vigia, você não sabe para o que você está orando. Quando você vigia e ora, você sabe exatamente por que você está pedindo. E oração não é isso aqui não é um vídeo religioso de forma alguma, gente. Estou dizendo oração, ou um pensamento positivo, ou uma mudança de pensamento, ou uma mudança de forma de pensar na nossa vida. Depois de vigiar, ela vale muito mais. Por quê? Porque você vigiando, você sabe quando é que você sai de controle. Você sabe quando você está alimentando pensamentos que não valem a pena estar deixando dentro dessa propriedade tão cara que é a tua cabeça. E aí você muda de pensamento. De que forma? Ouvindo uma música, orando, lendo um livro, vendo um vídeo, mudando a tua faixa vibratória. Gente, nós somos feitos de energia, né? No nível atômico, o átomo é polarizado por energia.
Você põe energia positiva, você devolve energia positiva. Você põe energia negativa, você devolve energia negativa. E como as energias se atraem, quando você fala, meu pai falava muito, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Provavelmente ele estava orando e vigiando, e não vigiando e orando. Então ele estava orando para as coisas erradas. E olha, cuidado com o que você pede, porque vai chegar para você. Às vezes a gente pede tanta coisa e a gente desiste no meio do caminho, que quando chega você fala, mas agora, mas você pediu. Você pediu e você gastou energia. E a energia que você gastou depois porque você perdeu o foco, você desperdiçou energia. Gente, o momento é de guardar energia, usar inteligentemente a energia que a gente tem, a energia do nosso pensamento, para a gente levar o nosso dia, para a gente levar a nossa semana, para a gente levar o nosso mês e para a gente conseguir passar por essa fase. Sim, nada é perene, nada dura para sempre, gente. Nada é eterno. Essa fase vai passar. E aí, eu vou estar pior quando eu sair? Não, depende de você. Porque tudo depende do que vai aqui na cabeça. De novo, o que é que você precisa? Qual é o mínimo que você precisa para viver? Qual é o mínimo que você precisa para se sentir ser humano, para se sentir bem, para poder estar com você? Tem gente que acha que o mínimo é de 10 quartos. E tem gente que acha que eu moro com a minha esposa. Se tiver um quarto, eu e ela, a gente está bem. Não é isso que eu quero, mas esse é o meu mínimo. Eu sei aonde eu posso chegar e o que eu preciso para poder viver. Então eu não vou me desesperar se as coisas andarem mal. Porque quanto mais eu me desespero, mais mal elas andam. Eu sei que é difícil pensar nesse sentido quando a gente está se sentindo mal, quando as coisas estão indo mal. Minha filha, ela é uma pessoa, nossa, ela tem muita inteligência, é uma pessoa muito inteligente. Ela sempre arrumou cargos de gerência e tudo mais. Nessa pandemia, lógico, que demitiram ela. E demitiram a companheira dela também. Essa sexta-feira, ela me mandou um recado que uma pessoa tinha oferecido de novo um cargo para ela na sexta para ela conversar. Na própria sexta-feira, a mesma pessoa que disse que ia ligar para ela, disse que estava muito ocupada e que ia ligar na segunda. Você veja a tortura que uma pessoa pode passar no final de semana pensando se ela vai conseguir ou não o cargo. E aí eu conversei com ela. E a gente caiu e voltou. Aí eu falei para minha filha, cuidado com o que você vai deixar entrar na sua cabeça esse final de semana. Porque pode te deixar bem ou pode te deixar mal. Bom, hoje era o dia dela conversar, a pessoa não ligou. E para completar, a companheira da minha filha que está dirigindo um carro Uber, que ela alugou para poder compensar a falta de grana que está ficando na casa delas, uma pessoa bateu nela, nesse carro, e foi embora. E ela foi fazer o BO na delegacia e torceu o pé. E o delegado, ou a pessoa que atendeu, falou que não era garantido que ela ganhasse o caso. Ela ia ter que processar essa pessoa. Só que o carro está aí, as coisas estão aí. Mas como é que você vai ver? E agora? Você desiste? E agora? As coisas estão mal? E agora? Puxa vida, eu tento e nada acontece. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu acho que não. Eu acho que o fato é como você vai encarar. Existe um teste. E muitas vezes os testes não são fáceis. Tem várias... Lembra da escola? Quantos testes, quantas provas a gente não passou e teve que repetir? Essa é uma prova que ela está passando e ela vai ter que passar por ela da melhor forma possível. Qual é a melhor forma possível? Ela vai achar. Mas a gente sabe que a pior forma possível é se desesperar. A pior forma possível é deixar mais energia negativa entrar, porque quanto mais energia negativa entra, quanto mais pensamentos negativos entram, eles criam uma emoção, e essa emoção é processada, vira um sentimento, o sentimento vira uma ação, essa ação pode ser catastrófica, essa ação pode ser prejudicial à beça para você. E não tinha acontecido ainda o problema, mas você reagiu da forma errada. Então, por que o título dessa nossa conversa hoje é esse? Exatamente por isso. Porque cuidado com o que você deixa entrar na tua cabeça. Tua cabeça é uma propriedade muito cara. O que entrar tem que ter um aluguel definido, ou seja, tem que ter um papel definido. Tá fazendo bem, tá lá para quê? Tá lá para me lembrar de alguma coisa que eu preciso me lembrar? Tá lá para me dar força? Tá lá para me dirigir o foco? Tá lá para me dizer, opa, por aí você não vai?
É por aí que a gente tem que tentar pensar. E outra, como eu disse no começo dessa live, gente, eu ainda não tinha feito nenhuma live, participei de várias, mas eu acho que cada um de nós, mas ninguém vai assistir, poxa, nesse momento eu não sei muito bem essa história de Facebook, eu tô vendo que eu tenho 7 olhinhos aqui, então acredito que são 7 pessoas ligadas. Essas 7, se dessas 7, 3 fizerem outras lives hoje ou amanhã, e tiverem mais 3 e mais 3, vai vendo o papel propagador que a gente tem. Mas a gente tem que falar coisa boa, a gente tem que levar boa mensagem. Então assim, gente, vigia, presta atenção no que está acontecendo. Olha, e aí sim ora, que não precisa ser uma oração, mas pode ser literalmente... Opa, o Eduardo falou, tudo bem, Eduardo? Me lembrei do livro Entre Picos e Vales, exatamente. Não precisa ser oração em si. Você pode fazer a sua oração da forma que você quiser. O que é uma oração? Né? Um texto, uma forma de modificar o processo negativo que você está entrando. O pensamento negativo, a emoção negativa, que vai fazer mal para você. O Eduardo, é muito interessante, porque assim... As pessoas acham que a vida delas, né, sempre vai ser uma coisa garantida, uma coisa... Se a gente fosse traduzir numa linha reta, né? A minha vida vai ser tão suave, tão leve, tão direcionada, tão certeira, que eu vou ser uma linha reta. Em geral, uma linha reta para cima, né? Aquele gráfico que sobe, que você vai ascendendo na vida. Mas... se você pensar num eletrocardiograma, que mede exatamente o órgão mais importante do nosso corpo, para o nosso corpo funcionar, que é o coração, que bombeia sangue, que é o combustível do nosso corpo para a gente se mover. O coração, quando a gente faz o eletrocardiograma, se ele for uma linha estanque, o que ele diz para você? Você está morto. O eletrocardiograma de uma pessoa viva tem picos e vales. Picos e vales, picos e vales. Isso quer dizer muito da nossa vida. Nossa vida sempre vai ter pico e vale, pico e vale, pico e vale. Por quê? Porque a gente tem que aprender a estar lá em cima e depois tem que aprender a estar lá embaixo. E tem que aprender a viver com esse tipo de condição na nossa vida. E saber entender. Então, de novo, se sentir no pico você se sente o maior, se sentir no vale você se sente o pior... Isso já aconteceu na nossa vida. Será que a gente ainda continua tendo o mesmo pensamento? Eu acredito que não. Eu espero que não. O vale nada mais é do que uma preparação para subir para o próximo pico. Porque se você ficar no pico muito tempo, se a gente for tomar com uma representação o pico, uma montanha muito alta, você não tem oxigênio e nem condição de ficar lá em cima o tempo todo. Você tem que descer e se recuperar. É isso aí, Sérgio, tudo é aprendizado, a gente tem que aprender, a gente tem que aprender a ser gente, né? E a gente tem que aprender também, de novo, o que a gente precisa de verdade para viver? O que a gente precisa de verdade para ser feliz? Ah, Peter, que papinho mais bobo. Pode ser, mas eu estou dizendo uma coisa para você. Se você não procurar motivos para ser feliz, se você não procurar no seu dia a dia, trancafiado dentro de casa, motivos para você dar graças, ou seja, falar, puxa vida, eu tenho as coisas que eu preciso, você vai ficar se ligando nas coisas que você não tem. E quanto mais você focar no que você não tem, mais coisas você vai ver que você não tem. Nossa mente é autodeletante, ela presta atenção no que a gente se foca. Continua se focando no negativo e tudo que você vê na sua frente é negativo. O problema, além disso, que a gente já sabe, o problema é que quanto mais energia negativa você põe dentro de você, mais substâncias tóxicas você libera dentro do seu corpo. Quando você chegar a um limite de uma certa substância, um volume grande dessa certa substância dentro do seu corpo, você entra em overdose. Quando você entra em overdose, algum órgão do seu corpo vai começar a funcionar errado e você vai ficar doente. E de verdade, quem criou essa doença foi você.
porque você não conseguiu controlar seu pensamento. As pessoas não gostam de ouvir isso, e eu também não gosto de ouvir isso. Ah, Peter, você é perfeito, né? Você consegue fazer tudo. Pelo contrário, tenho pressão alta, tenho colesterol alto, tomo remédio, ou seja, não sou um modelo, mas eu entendo que é necessário e eu tento fazer o melhor possível para trabalhar o necessário. Oi Mariana, tudo bem? Alessandra, Paulo, todo mundo que entrou agora. Gente, a gente está conversando um pouquinho, mas isso é uma conversa aberta, tá? Se vocês tiverem o que colocar, por favor, coloquem. Eu achei que ia ser uma live pequena, como já tem gente debatendo, eu acho muito legal e eu acho que é por aí. Diz para mim, o que vocês põem dentro desse real estate, dentro dessa propriedade tão cara que vai dentro da sua cabeça nos dias de hoje? O que vocês fazem para aliviar o estresse? O que vocês fazem para se sentir uma pessoa feliz ou se sentir uma pessoa abençoada ou privilegiada dentro dessa situação que a gente está hoje? Porque assim, o que é o normal, o que é o anormal? Quais são as condições que a vida te deu que você acha que são positivas e o que você acha que é negativo? Eu vou conversar por mim, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para quem nunca viu a minha mão. Eu nasci com esta condição que se chama sindactilia, que está nas minhas duas mãos, exato, Eduardo, família, e está no meu pé. Isso é um fator para te deixar feliz ou isso é um fator para te deixar triste? Quando eu era pequeno e criança sofre muito bullying, só que na minha época não se chamava de bullying, e eu tô super vivo com ou sem bullying, eu me senti em alguns momentos triste, porque eu não conseguia vestir um sapato direito, porque às vezes eu tinha que ficar com os braços cruzados, porque eu tinha vergonha da minha condição. Gente, até o momento que eu me dei conta que a minha condição só diz uma coisa para mim: eu sou diferente. E se todo mundo tem um polegar, e se a marca do polegar é diferente para todo mundo, quer dizer que todo mundo é diferente de todo mundo. E que não existe um normal, não existe um standard. O normal é muito chato, o normal é muito blá. E o que eu fiz na minha vida? Todas as vezes que uma pessoa me dizia que eu não podia ir para frente por causa disso, eu falava para ela: ok, espere e você vai ver. E eu consegui ser repórter de televisão, hoje eu sou um palestrante, já dou palestras, ainda não dei na Europa palestra, já fui, não, já dei, mas não foi uma palestra paga. Mas dou palestras na América Latina, na América Central, dou palestra aqui na América do Norte. Como assim? Por quê? Porque eu transformei uma coisa que podia ser uma coisa, um fator de reclamação, num combustível. Então, todas as vezes que você consegue transformar as coisas que você faz em combustível, você consegue ir para frente. Então, assim, família, isso é o meu pilar. Que ótimo. E a gente sabe que família não é toda esse campo florido que a gente pensa, né? Família tem os seus problemas. Família, a primeira coisa, a gente trabalha muito com o fato de... Porque a gente está em casa e porque a gente vê essas pessoas o dia inteiro, a gente pode falar o que quiser e a gente não precisa pensar em como a gente se comporta. Então, sabe aquele avatar que a gente cria pro nosso dia a dia? Aquele avatar de, olha que cara bonitinho, nossa, como ele é inteligente. Chega em casa, você fica de cuecão, você faz besteira e você responde do jeito que você quer. Mas essa é a tua família. Essa é a tua família imediata. E era com eles que você tinha que, primeiro, preparar o seu avatar para o resto das outras pessoas. Olha que presente que esse vírus deu pra gente. Você tem que voltar para dentro de casa para resolver tua encrenca com a família, para que, resolvendo a encrenca com a célula máter da tua vida, com a célula principal, você consiga
se melhorar e aí sair de verdade melhor, sem ter aquela síndrome do impostor toda vez que alguém fala para você: nossa, como você é tão legal, nossa, como você sabe tanto. Piso na bola pra caramba. Eu acho que você que está do outro lado também pisa. Talvez não tanto, mas vamos pensar nisso? Vamos pensar no que a gente precisa de verdade para ser feliz? E se a gente já não tem? Porque se a gente já tem, gente, puxa vida, olha só, um pôr do sol, um campo, isso tudo são pinturas da minha esposa. Ela faz isso quando ela está infeliz e ela fica feliz quando ela começa a pintar. Ela pinta, ela se expressa e ela sai de um momento de estresse através da pintura. Qual é o teu momento? O que é que você pode fazer dentro de casa para sair de um momento de estresse e que você não está fazendo? E por que você não está fazendo? Olha só, a gente pode falar e não chegar a lugar nenhum. Porque existe uma coisa chamada atitude, que hoje eu resolvi tomar, depois de muitas, como eu disse, muitas lives que eu participei, hoje eu resolvi fazer uma. Agradeço a vocês que têm a paciência de estar comigo aqui. Espero que vocês façam as suas. Porque quanto mais pessoas ouvirem a gente falar que depende delas estar bem ou mal, quem sabe, né, água mole em pedra dura, a gente consiga transformar algumas pessoas que poderiam ser eventuais fatores de risco, ou casos de Covid, ou casos de infarto, ou casos de outras coisas, em pessoas que estão aí vivendo e curtindo a vida. Então, o que é que você precisa para viver? O que é que você precisa para não deixar a tua vida e esses inquilinos desagradáveis morarem dentro da tua cabeça? Já pensou nisso? Se vocês gostaram, a gente pode fazer um bate-papo e de volta eu abro uma sala Zoom e a gente começa a conversar sobre isso. Mas deixa um comentário para mim, para a gente saber quantas pessoas estariam dispostas a fazer isso, quem é que se interessa em fazer isso. Só que eu vou pedir uma coisa, eu vou pedir um cachê para vocês, que não é grana. Quem se dispuser a fazer isso, não são todos que têm o dom da palavra, mas quem se dispuser a fazer isso e não tiver medo de falar para as outras pessoas, que por favor, na sequência do nosso bate-papo, que vocês abram salas, ou façam lives, ou façam como vocês quiserem, mas propaguem a mensagem boa. Tem muita coisa sendo propagada que não é boa, que não faz bem, que não ajuda a saúde mental de ninguém. Eu acho que o nosso papel, apesar de sermos pequenos, é fazer o que a gente pode fazer. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu trabalho já há 13 anos com counseling dentro de um centro espírita. Eu dou palestras nesse centro, eu estudo a mente humana há 15 anos. Eu fiz comunicação e trabalhei com comunicação por 20 anos. Trabalhei 10 anos na Disney. Tenho uma certa vivência, uma certa visão de pessoas, mas eu acho que a minha parte é dizer para vocês o que eu acho. A parte de vocês é absorver o que é bom para vocês, o que vocês acham que pode acontecer, que vocês podem usar de bom, transformar e passar para outra pessoa a sua experiência. E o outro pegar e passar a experiência dele para frente. A gente não pode deixar essa corrente parar. Essa corrente tem que ir para frente. Essa corrente tem que continuar. Somos nós, os organizadores da corrente, que é pequenininha. Fala, mas Peter, não sei, nossa, você só tem 10 pessoas te vendo agora. Eu tinha 3 quando eu comecei. Não está bem. Agora já tem 10, 11, olha só. Você não tem que
Nossa, Peter, 11 não é nada. Nossa, os pessoal que influencers, eles têm 11 mil. Mas eu não sou influencer, eu tenho 11. Eu tenho qualidade e não quantidade. E a gente tem que atingir pessoas que vão atingir outras pessoas. Quem sabe você não conhece o influencer? E daí você consegue fazer ele influenciar outras pessoas, mas que ele influencie do jeito certo, e não falando abobrinha. Já percebeu que a gente tem uma vida vegana? Né? A gente pode não ser vegano, mas tem uma vida vegana incrível. O que a gente faz? A gente ouve abobrinha o dia inteiro, a gente descasca abacaxi e a gente só come pepino. Então, a gente tem que parar com essa história vegana, né? O dia inteiro, brincadeiras à parte, e começar a fazer um pouquinho mais pelos outros. A gente está aqui, tudo bem, Cris? A gente está aqui tentando ajudar um ao outro. Essa é a fórmula que eu encontrei. Abri uma salinha, agradeço a vocês bastante de estarem aqui comigo e de propagar essa informação, entendeu? Eu, da forma que eu consigo encontrar o jeito de conversar, eu estou propagando. Você vai encontrar o seu jeito e vai propagar. Mas é imprescindível que a gente entenda, nesse momento a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. A gente tem que cuidar do que a gente coloca dentro da nossa cabeça, de como a gente alimenta a nossa cabeça, com o que a gente alimenta a nossa cabeça. É imprescindível, gente. Eu tenho gente aqui na sala que é tudo fera. Todos vocês estão aqui na sala são feras, podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas olha só, a humildade de ouvirem. E eu sei que vocês todos conseguem propagar essa informação e essa mensagem para todo mundo. Então vamos lá, gente, vamos incentivar os outros, vamos dizer para os outros que a coisa está boa. Pode ser que ela não esteja boa do jeito que a gente acha que devia ser boa, mas faz um rewind, vê o que você precisa, né, para viver. E se você tem, você já está melhor que muita gente no mundo inteiro. Então, assim, esse não é o momento de você ser, como o americano chama, pique, ou seja, chato, pentelho, de falar, nossa, eu tenho isso, mas isso aí não é nada. Nossa, se você tem comida na sua geladeira, cara, fantástico. Se você tem grana para comprar comida, mais fantástico ainda. Se você tem um tempo para você poder dedicar para as outras pessoas, melhor ainda. Quanto melhor mais você faz, melhor as coisas acontecem. Estava falando da minha filha que recebeu um convite de emprego depois de estar desempregada, apesar dela ter muito emprego, receber convites, mas no Covid é muito difícil. Ela recebeu um convite depois que ela foi de livre e espontânea vontade visitar minha mãe. Ela não queria nada de volta, mas o universo conspira e traz de volta. E eu sou prova disso. Eu trabalhei na Disney como fotógrafo durante muito tempo. Poxa, Peter, você foi fotógrafo? Fui fotógrafo, sim, com muita honra. Voltei, cheguei nessa terra aqui e tive que calçar sandálias da humildade, porque eu era um chato no Brasil. Eu era diretor de programa, era professor universitário. Nossa, quanta coisa eu era. Eu era o que hoje eu chamo de um ter humano. Eu não era um ser humano. Eu não sabia o que eu era, eu sabia o que eu tinha. E fazia coleção e ficava, desculpa o meu francês, mas comendo sardinha, rotando caviar, com o que eu tinha, com o que eu achava que eu tinha. E hoje não. E hoje a gente sabe que quanto melhor, quanto mais a gente faz pelo outro, mais volta pra gente. Ah, mas, poxa vida, eu faço tanta coisa boa e minha vida continua tão ruim. A sua vida material continua tão ruim. Mas quantos amigos já te procuraram desde que você começou a fazer coisas boas? Quantas informações boas já apareceram na sua frente quando você começou a fazer coisa boa para o outro? Mas se você está focado no material, você deixa de ver. De novo, onde a gente se foca é onde a nossa vida vai. E o nosso foco é deletante. Você se focou em, puxa vida, eu vou fazer coisas boas, então eu quero ver aquele emprego aparecer amanhã.
Você nunca vai achar que o que você fez de bom deu resultado. Agora, aquela pessoa que passou para te falar o quão bem você fez para ela, aquela pessoa que passou para dizer para você que a vida estava... É como a Maria Leonor acabou de escrever, a vida é um bumerangue, gente. O que você lança volta para você. Então, cuidado com o que sai da boca, porque saiu, dançou. Vigia e ora. Presta atenção e muda o resultado disso que está te contaminando. Porque aí, sinceramente, você consegue ser uma pessoa interessante. Você quer ser uma pessoa interessante? Seja uma pessoa interessada. Essa não é uma frase do Peterson, é uma frase do Zig Ziglar. Um dos caras mais inteligentes que eu não tive o prazer de conhecer, mas que eu já estudei, aqui nos Estados Unidos, que já está no andar de cima. Quanto mais você se interessa pelas pessoas, mais elas se interessam por você. É recíproco. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais elas vão querer, de alguma forma, te ajudar. Então, a ajuda que eu estou pedindo hoje para vocês é: ajudem os outros. Eu sei que a Marcela faz, eu sei que a Maria Leonor faz, eu sei que o Sérgio faz, eu sei que o Cris faz, eu sei que muita gente que está aqui faz. Ajudem os outros. Façam lives para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas saibam que a vida é mais forte, é maior do que elas estão vendo hoje dentro da casa delas. Isso vai fazer toda a diferença na vida de todo mundo. Isso vai trazer tranquilidade, isso vai trazer paz. Eu garanto que quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai se sentir muito mais feliz. E felicidade não tem preço, porque ela libera neurotransmissores, ela libera substâncias dentro do seu corpo que você ia comprar na farmácia e se entupir de remédio e não ia conseguir. Então, esse é o pedido. O pedido para que você, primeiro, perceba quantos moradores indevidos estão dentro da sua cabeça. Essa propriedade tão cara e que muitas vezes a gente não cuida. Está na hora de você dar o aviso de despejo para esses caras. Está na hora de você contratar um administrador para o seu imóvel que só deixa entrar inquilinos que têm alguma função dentro da sua cabeça, que vão ajudar. Arrumou esse meio de campo? Fantástico. Daqui para frente, começa a ajudar os outros a arrumarem meio de campo deles. Ah, mas então você está dizendo para eu mudar as pessoas? A única pessoa que você consegue mudar é você mesmo. E olha como é difícil. Olha como é complicado. Você não vai mudar ninguém. Você simplesmente vai falar como eu estou falando. Se a pessoa quiser se mudar ou não, o problema é dela. O que a gente pode fazer é ajudar. Mas o que a gente pode fazer é assim: para de olhar para o negativo o tempo todo. Dentro da minha casa está cheio de coisa que é positiva e cheio de coisa que é negativa. Se eu olhar no negativo, eu só vou ver negativo. Se eu olhar no positivo, eu só vou ver positivo. É uma escolha. É uma escolha. E olha o que esse vírus está fazendo para a gente. Olha o favor que ele está fazendo para a gente. Porque antes você tinha que olhar na sua casa, no trabalho, na igreja, no bar, em qualquer lugar que você fosse, você tinha que olhar sempre o positivo e o negativo. Agora o vírus limitou, é só na sua casa. Então ele está falando para você: comece a retreinar o seu foco dentro de um lugar pequeno, que é a sua casa, independente do tamanho que a sua casa tenha. Comece a treinar de novo o seu foco para prestar atenção na coisa boa, porque quando liberar, aí você já sabe como fazer. E aí no trabalho você vai saber refocar, aí no bar você vai saber refocar, aí na igreja você vai saber refocar, no colégio e assim por diante. Esse momento que a gente está nada mais é do que um momento de estudo da gente mesmo, estudo do que a gente pode fazer. Ah, eu não tinha tempo para um monte de coisa, agora você tem. Até 2 semanas atrás eu estava envergonhado de mim mesmo, que eu só tinha lido 2 livros. Já foram 4 meses, só li 2 livros. Falei, pelo amor de Deus, como eu estou vagabundo. Eu estava fazendo muito mais coisas, mas isso não é desculpa, gente. E de repente eu peguei um livro, aí eu vi que o livro não era tão fácil de ler como eu estava pensando, peguei um outro que é uma delícia, comecei a ler junto, entrei num curso chamado Mastermind aqui, e peguei o livro Mastermind, agora eu estou lendo 3 ao mesmo tempo. Não estou falando para você ler 3 livros ao mesmo tempo, estou só falando para você encontrar coisas que façam, que ajudem a tua cabeça a crescer, coisas que ajudem a tua cabeça a ver melhor. Porque agora é uma questão de visão.
né? Se eu tirar esse óculos, eu não consigo ver direito o que vocês estão escrevendo para mim. Mas eu ainda assim consigo ver tudo na minha casa, porque esse óculos só me ajuda a ver de perto. Olha que louco. Esse óculos só me deixa ver de perto. Se eu for ver de longe, eu tenho que tirar, porque a minha visão é boa de longe. O que isso quer dizer para mim? Que eu não enxergo as coisas que estão de perto. O que são as coisas que estão perto? Olha só. Uma brincadeirinha de um óculos. O que pode falar para você de você. Não estava no script, te garanto. E aí? O que a gente pode fazer pela gente mesmo? Gente, vamos nos ajudar o melhor que a gente pode. Vamos contribuir para os outros o melhor que a gente pode. Você vai ver que a gente vai se sentir cada vez melhor. Essa live era para ter 5 minutos. Nem sei quanto tempo ela tem agora. Toda vez que eu falo que eu penso que eu vou encerrar, entra mais gente, dá dó de encerrar. Mas, de novo, se vocês acham que esse é um assunto, e eu acho que é um assunto que se leva muito mais para frente, e todo mundo tem o que comentar, vamos abrir uma sala Zoom, só me garante que vocês vêm. Eu abro uma sala Zoom, todo mundo comenta, todo mundo bate papo, todo mundo divide suas histórias, que eu acho que dividir as histórias é que faz a vida mais rica. Eu sei que cada um de vocês tem histórias maravilhosas para contar. Talvez a gente não conte. Por quê? Porque a gente não acha que é maravilhoso. Quando a gente analisa pela nossa lente, a nossa história é corriqueira, ela é normal. Nossa história não tem nada de normal. A gente não tem nada de normal. A gente tem de fora do comum. Por quê? Porque a gente decidiu que a gente não vai ser igual. A gente não vai ser mais um. A gente vai contribuir. Olha, Cris. Pare de falar e comece a fazer. Exatamente, Cris. Eu estou falando muito. É isso aí. Eu acho que a gente tem que parar de falar e começar a fazer. Que é uma coisa interessante, porque qualquer visão sem ação vira alucinação. Então, assim, essa foi minha proposta hoje, de estar com vocês falando exatamente isso, tá? Ajudando vocês a pensarem como ficar em casa mais tranquilamente, como ficar em casa sadia em casa de uma forma que vocês vão aproveitar a vida, que vocês vão aproveitar estar dentro de casa. Eu sempre cuidei bastante da minha casa, vou ser honesto. Eu podia ser aqui, ficar falando, não, nossa, quando eu voltei para casa eu vi que tinha vários lugares dentro de casa que não estavam legais. Dentro da minha casa, eu não sou um cara de quintal. Então a minha esposa faz muita coisa no quintal e às vezes eu fico até chateado porque eu acabo me cobrando de fazer quando eu vejo ela lá naquele sol, capinando literalmente, porque ela gosta de mexer com as plantas. Mas fora isso, eu acho que a gente faz muita coisa dentro de casa e a casa tá boa, então não tenho o que reclamar da minha casa. Mas eu vejo que muitas pessoas que entraram em casa, retornaram para casa, elas acharam que o Home Sweet Home não era tão sweet assim, né? Tinha alguns probleminhas que a gente não via. Queria também dar um minutinho, eu dei oi para tanta gente. Vou dar oi para minha filha que entrou na sala. Oi, Dudinha. A gente está falando aqui de exatamente como controlar a nossa cabeça para se focar nas coisas boas. Apesar de que muitas vezes a gente não tem, ou não acha que tem tanta coisa boa assim. Mas a gente conversou no final de semana, né, filha? E aí você sabe que é de outra forma que a vida funciona. É isso aí, Cris. A comunidade é a força mais poderosa para transformar o mundo. Não tenho dúvidas nenhuma de que a nossa comunidade ela é uma coisa extremamente forte. E eu tenho a sorte, tá? Tenho a sorte, não estou jogando confete não, de ter conhecido gente maravilhosas que estão nessa sala hoje aqui. Pessoas fantásticas que me ajudaram a mudar a minha visão de mundo, que me ajudaram a olhar mais longe, que me ajudaram a pensar fora do meu quadradinho.
E isso não tem preço. Olha lá, a Tabata também entrou. Oi, Tabata, tudo bem? Isso tudo, gente, faz parte desse convite, né? A gente está falando Covid. Então vamos entender. Olha outra fera entrando, Sérgio. Gente, eu tô achando o máximo. Toda vez que eu acho que eu tô finalizando isso aqui, tá entrando mais gente. Sérgio, seja bem-vindo, meu amigo. Sérgio, grande companheiro, grande profissional. Gente, vamos aí, vamos dividir informação, vamos contar história. Vamos contar história aqui entre a gente, vamos abrir um chat maior aí pra gente poder falar olhando um pra cara do outro, que eu sei que Facebook é meio ditador, né? Eu posso chamar uma pessoa pra dividir a tela comigo, mas não acho justo. A gente está falando aqui, Sérgio, de como levar essa situação de uma forma que agregue, né? Não que agrida, mas que agregue na nossa vida. E eu acho que literalmente a fórmula, se existe uma fórmula, eu acho que foi dada por um cara que eu admiro demais. Para quem me conhece sabe, eu não sou um fanático por trabalhar na Disney, de jeito nenhum. Eu aprendi muito na Disney porque eu fui atrás e não porque queriam me ensinar. Eu comecei a analisar o que estava por trás da Disney, mas eu adoro o cara chamado Walt Disney. Pelas frases, pelos pensamentos que ele tinha. Eu acho que nesse momento um pensamento dele que vem à minha cabeça, que eu repito sempre, é que ele falava: tudo que a gente precisa é de fé, confiança e pó de pirlim-pim-pim. All we need is faith, trust and pixie dust. E quando você pensa mais longe, né? Você não fica só na superfície do que ele está falando. O que é o pó de pirlim-pim-pim? Pó de pirlim-pim-pim é uma coisa que só funciona movida a um combustível poderoso chamado pensamento feliz. Você podia pegar a fadinha sininho, jogar pó de pim-pim na sua cabeça até você ficar coberto de pó, que você não ia voar se você não tivesse um pensamento feliz. Então olha a metáfora inteligente do Disney. Você só voa de verdade se você consegue ter pensamentos felizes. Para você ter pensamentos felizes, você tem que cuidar dos inquilinos que moram dentro da sua cabeça. E tem que despejar aqueles que não te deixam ter pensamentos felizes, que te focam nos pensamentos infelizes. E com isso ele não estava falando tenha pensamentos felizes o tempo todo. Ele estava falando o seguinte... Olha, caiu de novo. Ele estava falando o seguinte, gente. Presta atenção no que você pensa. Presta atenção na qualidade do pensamento que você nutre dentro de você. Tem muita coisa que a gente coloca dentro da nossa cabeça que são mentiras que a gente gosta de contar pra gente. Então, assume, eventualmente, que você tem algumas mentiras que você gosta de contar, faz as pazes com isso, entende o porquê e move on. E não fica dando uma coisa... Pensa uma coisa bem boa e de repente você voa. É isso aí, Du. É isso aí. E a gente tem que voar. E de verdade, gente, olha, a metáfora aqui é muito interessante. Você tem que voar todo dia. Pelo menos uma parte do seu dia você tem que se dedicar a voar. Porque senão você vai se sentir como um pássaro preso na gaiola. E a gaiola quem criou não foi o vírus... Não foi a sua casa, foi a sua mente. Tem um vídeo que eu passo do Houdini, quem quiser depois eu mando para vocês, é só me deixar o e-mail que eu mando para vocês, que a pessoa conta que o Houdini, vocês sabem quem é o Houdini, né? O grande mágico, ilusionista aqui dos Estados Unidos. E ele desafiou, ele dizia que ele podia sair de qualquer lugar mais difícil do mundo, ele podia sair de qualquer canto em menos de 1 hora. E tinha um presídio de alta segurança que estava fechando aqui nos Estados Unidos. E eles desafiaram o Houdini. Falou, você acha que você pode sair da minha cadeia? Você pode sair da minha cela? Então tá. Então não tem problema. Ele falou, eu saio daí em menos de 1 hora. As pessoas levaram ele para o presídio, fecharam a porta, o Houdini todo confiante.
tira o casaco e quando os guardas vão embora, de dentro da cinta tira uma lima extremamente maleável. Lima, para quem não sabe, é uma coisa que corta, né? Que corta o ferro. E começa a trabalhar para cortar a barra do ferro. O que ele não contava com é que aquela barra de ferro era extremamente reforçada. E depois de meia hora, banhado em suor, ele não tinha avançado 1 milímetro. Depois de 1 hora, ele cai, se sentindo vencido, desistindo de abrir a porta, encosta na porta e ela abre. O que isso quer dizer? A porta estava aberta o tempo todo, mas ele pensava que estava fechada. É literalmente como funciona a nossa cabeça. A gente fecha a porta da nossa cela muito rápido, por percepção, por falta de foco, por falta de pensamentos felizes, por falta de ter o que fazer na vida de bom, ou achar que a gente não tem nada de bom na vida para fazer. E a gente tem tanta coisa tão boa, Silvio, eu vou mandar para você sim, obrigado, viu? A gente tem tanta coisa tão boa para fazer, a gente tem tanta coisa para contribuir. Olha só, gente, juro por Deus, eu achei que isso ia ser um vídeo de 5 minutos, já deve ter aí seus 20. E eu não achei que ia ter texto ou tema para falar, mas você começa a falar e você começa a lembrar de coisas. E eu acho que falar é isso, é contar história. Falar é, gente, olha, aconteceu comigo no tempo tal, no momento tal. Isso é falar, isso é encantar as pessoas, isso é conversar. As pessoas estão sentindo falta de conversar. As pessoas estão sentindo falta de bater papo. Porque antes era muito fácil e aí elas não prestavam atenção. Mas aí o vírus veio e falou, você não pode mais bater papo com a pessoa. E aí você sente falta do que você não tem. E aí quando começa a doer, você presta atenção. Então aí a gente presta muito mais atenção no que dói do que no que é legal. O que faz com que fique muito mais difícil de ficar focando no legal e no alegre o tempo todo. O que faz com que a gente tenha que realmente usar o princípio do Peter Pan. Você quer voar? Começa a pensar feliz. Você quer voar? Começa a ver que pensamentos alegres você pode ter. Você quer voar? Presta atenção que você tem uma filha maravilhosa em casa, presta atenção que você tem saúde, presta atenção que você tem comida na geladeira, presta atenção que você tem roupa para se vestir, presta atenção que você tem saúde, e se você não tem alguma dessas coisas, presta atenção no que você tem. E voa com isso. E leva isso para frente, e faz isso valer a pena. A gente não pode deixar as coisas entristecerem a gente a um nível que a gente adoeça a gente. E tem tanta gente adoecendo. Eu tive a honra e o prazer de participar do CVV, Centro de Valorização da Vida, daqui dos Estados Unidos aí para o Brasil, através da internet. Eu vi gente, crianças de 11 anos, 12 anos, pensando em suicídio porque não estavam se dando bem na escola, porque estavam sentindo muita pressão. Gente, pais, presta atenção, alivia a barra do teu filho. Alivia. Olha como é a nossa sociedade. Se você tira nota 1 hoje, e no final do bimestre tem outra prova e você tira nota 10, você vai com média 5,5. Mas eu sou 10. A minha última prova eu tirei 10. Eu não sou 5,5, eu sou 10. Só que a sociedade e a cultura que a gente vive diz que você é 5,5. E aí você brocha, desculpe o meu francês, você brocha. E quando você brocha, você não consegue repetir o teu 10. Porque você focou no negativo. A nossa mente cria, naquele momento, um marcador dizendo, ó, tá vendo, bobão? Estudou tanto para quê? Para tirar um 5,5 no final das contas. Que recompensa é essa? E olha como nossos filhos reagem. Ué, se você vai falar mal
da nota 5 ou da nota 3 que ele tirou em matemática, pelo amor de Deus, fala muito bem do 10 que ele tirou em inglês, do 8 ou do 9 que ele tirou em outra matéria, principalmente se você foi péssimo nessa matéria. Reconhece pro teu filho, papai nunca conseguiu tirar essa nota. Olha como é que você conseguiu tirar isso, porque a ideia não é fazer a criança se sentir mal. Gente, cada um tem aptidão para coisas diferentes. A escola, infelizmente, não é bem criada para desenvolver as aptidões das crianças. Mas a escola não é criada para dar educação, ela é criada para dar cultura. E a cultura tem que ser repensada. Enquanto não for repensada, quem tem que continuar dando a direção para essas crianças somos nós. Você é mais do que a nota que o teu professor te passa. Você é mais, você tem muito mais talento do que a pessoa te passa. Sabe por quê? Porque essa criança machucada fica dentro, né, Eleanor? Você sabe muito bem disso. A criança fica dentro da gente, fica cobrando a gente, e quando a gente é um adulto pela metade porque a criança continua triste. A criança continua machucada, a criança continua chorando lá dentro e você não consegue atingir a criança. Por que você não consegue atingir a criança? Porque você não conseguiu desenvolver um sistema para você gostar de você, para você gostar e dizer para a criança, está tudo bem. Tudo isso que aconteceu lá atrás não vai acontecer mais. Tudo isso que aconteceu lá atrás não está rolando mais hoje. Então fica calma, a gente vai resolver isso. E vamos fazer as pazes com tudo que fez mal pra gente, porque a gente vai ser melhor. E se a gente ver uma pessoa que tem isso, a gente vai poder corrigir essa pessoa. Criança ferida é um adulto infeliz. Quantas crianças feridas nós temos no mundo, gente? Quantas crianças? Eu acho que a maior parte das crianças foram feridas de um jeito ou de outro. E mesmo que elas não tenham sido feridas de verdade pelos pais, se elas se sentiram feridas, elas vão ser feridas. Gente, eu queria dar um oi especial para o meu querido Jim Cunningham. Jim, we're speaking in Portuguese, but I know that you are almost a Brazilian, versatile, bilingual person. So, excuse me, I'm going to go back to Portuguese, but my friend, it means a word to have you here. Thank you so much. I hope everything is good with you. Então, gente, olha só, tô falando tanto tempo que até deu low battery aqui. O que a gente pode fazer para não machucar essa criança? O que a gente pode fazer para não deixar doer tanto? Vamos pensar nisso um pouco? Mas vamos pensar de uma maneira positiva, porque parece que as palavras, eu acabei de falar, me sou tão pesado. Não. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para dar risada de uma situação que algum dia foi triste? Ela está acontecendo hoje? Ela não está mais acontecendo hoje. Então por que você está recriando ela? Por que você está revivendo ela? Talvez agora, com esse tempo que a gente tem de ficar dentro de casa, de ficar estudando, de ficar pensando, vamos pôr, de novo, voltando ao texto inicial dessa live, cuidado com os inquilinos que você põe dentro da sua propriedade chamada seu cérebro. Ele é muito caro. E quanto mais caro ele for, mais difícil fica para você expulsar esses inquilinos. Então agora você tem que ter um grande administrador para dar a ordem de despejo. E se eles não quiserem ir embora, você tem que ter um policial para mandar eles embora. É hora de fazer a faxina, gente. A gente já fez a faxina na nossa casa física, agora a gente tem que fazer a faxina na nossa casa mental e na nossa casa do corpo. Nós somos aquilo que nós pensamos, exatamente, Rosana. Nós somos exatamente o que nós pensamos. Porque a qualidade do nosso pensamento determina
para onde e o que nós fazemos, como é que a gente reage. E também determina a quantidade de substâncias boas ou ruins que a gente produz dentro do nosso corpo, que levam a gente a adoecer ou a gente ficar saudável. Depende da gente. Gente, adoro vocês. Muitíssimo obrigado por estarem comigo. E se vocês quiserem, de novo, a gente abre uma sala Zoom e vai conversar só sobre isso. Eu acho que tem papo pra caramba e eu já falei demais. Eu vou abrir a sala e deixar vocês falarem, tá bom? Ótima segunda para vocês, um ótimo fim de dia para vocês. Espero que vocês tenham bastante para pensar. Espero que vocês repliquem essa live também pro teu pessoal, tá bom? Obrigado mesmo. Um ótimo fim de dia para todo mundo. Grande beijo.